Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre a história do Brasil, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá bom? Então, assim, já vou pedir para você se inscrever no canal, se você gosta do conteúdo de história, e venha fazer parte daqui da História com a Dona. Primeiro, o meu nome é Vanessa, eu sou professora de História e pedagoga. E eu venho aqui trazer vídeos para você estudar para as provas, para os vestibulares e para quem gosta de História como eu, tá? Bom, eu vou falar hoje sobre a transferência da corte portuguesa. Por que a corte portuguesa, o contexto, veio para o Brasil? O Brasil, ele demorou para ser colonizado pelos portugueses, né? Depois de 30 anos sobre o achamento do Brasil, ele demorou para ser colonizado, porque os portugueses não vinham para o Brasil com a intenção, não via no Brasil uma intenção de ser uma terra rica e produtiva. Só que depois que eles acharam o ouro, depois que veio a capitania hereditária, o governo geral, as medidas pombalinas, o que aconteceu? O povo os portugueses começaram a ver aqui o Brasil como um lugar muito bom. Só que em 1807, no século mais ou menos, século XIX, no começo do século XIX, o que aconteceu? Aconteceu que Napoleão Bonaparte tomou conta da França. Ele estava governando. Todo mundo sabe que Napoleão Bonaparte, ele foi uma pessoa muito importante, autoritário e expansionista. Então, quando ele tomou conta dessa parte, então todos os lugares onde ele dominava, as pessoas saíam e ele governava. Então, assim, ele era extremamente expansionista. E Portugal não ficou de fora. Napoleão, com as suas forças armadas, entraram no Portugal para proteger a coroa. Dom João, né, que era um dos herdeiros da coroa, ele fugiu de Portugal para a sua colônia, para o Brasil, né? Só que quando ele veio para cá em 1807, ele trouxe consigo uma grande quantidade de pessoas, veio junto com ele para o Brasil. E aí o Brasil começou a ser visto com outros olhos, não só com os olhos de exploração onde tinha antes, mas algum tempo atrás já estavam aqui alguns portugueses que vieram para o governo geral, que vieram também para ser capitães hereditários, né? Isso é para uma outra aula. Hoje eu vou falar da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Essa transferência da corte portuguesa para o Brasil trouxe para o Brasil alguns desenvolvimentos. Por quê? Porque Portugal, que ficava no continente europeu, estava acostumado com algumas regalias e com alguns luxos que aqui na nossa colônia não tinham. E quando Dom João veio para cá junto com a sua esposa, que ela não gostava do Brasil, ela achava um lugar fedorento, feio, de pessoas feias, tá? Então ela queria continuar lá em Portugal, né? Queria que Dom João enfrentasse Napoleão pelo domínio de Portugal. Mas Dom João, com medo, e também porque se ele morresse, acabaria a dinastia de Portugal. Então, o que ele fez? Ele veio junto com muitas pessoas, com muitas caravelas, com muitos navios para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele trouxe com ele dinheiro da coroa portuguesa, ele trouxe com ele um acervo muito grande de livros, né, que faziam parte da história da coroa portuguesa. Ele também trouxe com ele também documentos importantes da coroa portuguesa aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil não tinha lugar, né, luxuoso ou lugar adequado para Dom João ficar. Então, Dom João ele começou a fazer algo que a gente, o povo começou a apelidar, põe assim na rua, né? Por quê?
Porque ele começou a pegar assim, essa sua casa é muito bonita, é linda, então você se retire dessa casa que a coroa vai ficar, o príncipe regente vai ficar nessa casa. Aí me perguntam, professora, e aí as pessoas que moravam nessas casas, né, que eram pessoas ricas, que eram pessoas, para onde elas iam? Elas iam para as famílias mais próximas e cedia a casa por tempo indeterminado para a coroa portuguesa, ou elas pegavam e em troca de ceder a casa, ela cedia a casa por títulos de nobreza, como visconde, duque, etc. Tá? Como era acostumado no tempo da monarquia, porque estávamos ainda vivendo no tempo da monarquia. E aí o que aconteceu? Dom João, né, e a coroa portuguesa, eles ficavam dentro da casa dessas pessoas, né? Parece soar injusto, né? Como que uma pessoa chega nessa casa, ó, da linha, sai fora que eu vou ficar na sua casa, né? Com que direito? Mas como nós vivíamos numa época da monarquia, do absolutismo, as pessoas saíam das suas casas. Algumas não gostavam, outras trocavam esse favor em troca de títulos de nobreza, tá? Bom, o povo aqui que estava aqui, eles olhavam a coroa portuguesa com um sentido assim, nossa, pessoas lindas, maravilhosas, roupas elegantes, luxuosas, como que era na Europa naquela época. Só que, porém, os portugueses que estavam vindo para cá, junto com a corte, estavam olhando o quê? Uma terra promissora, uma terra que tem ouro, uma terra que tem pau-brasil, uma terra que tem muita terra a ser explorada, uma terra que tem o café, uma terra que tem a cana-de-açúcar. Eles estavam olhando com olhos promissores. E o que aconteceu? Nessa época, quando Napoleão Bonaparte começou a dominar o território europeu, ele colocou o bloqueio continental, onde ninguém poderia fazer comércio com outras nações, para que atingir a Inglaterra, já que a Inglaterra era extremamente mercantilista. O que é mercantilismo? É a parte do desenvolvimento comercial. E quando isso aconteceu, Napoleão Bonaparte ele fez o bloqueio continental. E a Portugal fazia parte desse bloqueio continental. Mas quando o Dom João veio para o Brasil, ele queria parar com isso. Já que ele já veio fugido de Portugal, ele queria parar com isso. Então o que ele fez? Ele abriu os portos para as nações amigas. Foi uma das primeiras medidas que ele fez. E isso queria dizer que a Inglaterra tinha um livre acesso para entrar aqui no Brasil, vender os seus produtos, né, e fazer com que o Brasil se desenvolvesse. Já que a Inglaterra era o top número 1, já era a nação que já tinha passado pelas transformações políticas, do iluminismo, né, do liberalismo clássico, já tinha passado pela Revolução Inglesa, já estava entrando no período da Revolução Industrial. Então a Inglaterra já estava aquém na parte desse comércio. Então, se ela viesse para o Brasil, na mentalidade de Dom João, o Brasil ia se desenvolver e aí ia facilitar a vida dele e ele também ia ter relações comerciais com a Inglaterra. Então, ele abriu os portos de nações amigas, onde as pessoas poderiam vir aqui vender os seus produtos, né? Claro que seria cobrada uma taxa alfandegária, mas não, ele sempre visava melhorar a função facilitar a entrada e saída da Inglaterra. Porém, ficava um pouco assim para trás, porque a Inglaterra já estava entrando no pensamento da abolição da escravatura. A Inglaterra já estava entrando nesse processo. Quando a Inglaterra, então, já que a Inglaterra estava entrando nesse processo da abolição, então, consequentemente, todas as pessoas que tinham relações comerciais com a Inglaterra, ela também era conduzida a entrar. Só que o Brasil foi um dos mais tardios países a abolir a escravidão. Tá? Então, o que aconteceu? Quando Dom João veio para cá, então, a primeira coisa que beneficiou o desenvolvimento do Brasil foi o quê? Foi abrir os portos nas nações amigas. A segunda coisa, ele fez a imprensa, né? Ele fez a topografia, a impressão régia.
tá? É a escrita para divulgar os acontecimentos políticos e sociais que estavam acontecendo naquela época. Claro, com a supervisão da coroa portuguesa, tá? E a segunda medida foi em 1808 a imprensa régia, que era um jornal que dava notícias sobre os últimos acontecimentos. Engraçado que nesse jornal tinha colocado uma mentira, que Dom João veio para o Brasil não fugido, como na realidade foi, mas sim como vitorioso, que a França era um país perdedor e ele veio para cá para desenvolver e ele veio como vitorioso, que na verdade não foi isso. Ele veio fugido para proteger a coroa, né? A gente fez assim, Dom João veio para cá, beleza, veio para cá com esse sentimento. Como que ele ficou? Existe um trecho de uma carta onde ele relata, né, o sentimento de tristeza que ele estava sentindo e também o sentimento de covardia que ele estava sentindo. E no final da carta ele escreve que foi necessário para proteger a coroa. Então, se uma pessoa tem um sentimento de covardia e de tristeza, consequentemente não poderia sair uma notícia, né, como é que é o nome? Do jornal da Gazeta, que ele era vitorioso em questão desse conflito com a França, com Napoleão Bonaparte, né? Outra medida foi o Banco do Brasil também, que veio em 1808, já que a coroa portuguesa trouxe uma quantidade de dinheiro, de moedas, né, de metais preciosos muito grande, eles formaram o Banco do Brasil com o dinheiro da corte. Por quê? Porque todas as pessoas, gente, não foram 500 pessoas, foram quase mais de 10 mil pessoas que veio acompanhado com a coroa para o Brasil. Então esse dinheiro precisava ter um lugar para guardar, esse dinheiro precisava render, então eles formaram o Banco do Brasil. Tá? O Banco do Brasil é um banco muito antigo que veio junto com a coroa portuguesa. Porém, quando Dom João volta para Portugal, ele leva todo o dinheiro que eles trouxeram, mais o que foi acrescentado no período que eles ficaram aqui, para Portugal, deixando assim o Banco do Brasil falir, e depois Barão de Mauá trouxe o Banco do Brasil novamente, né, no período do Barão de Mauá. Outra também coisas que Dom João fez foi a biblioteca, né? Ele fez uma biblioteca grande porque trouxeram muitos livros de Portugal, então eles fizeram uma biblioteca gigante. Professora, essa biblioteca existe sim no Rio de Janeiro, tá? Então essa biblioteca chama-se Biblioteca Nacional, está lá no Rio de Janeiro, ela existe e ela começou, é um patrimônio histórico da nossa história, e ela começou nesse período que Dom João veio para cá. Outra foi as escolas médicas. Dom João, ele criou, né, a escola médica para poder formar médicos, né, aqui no Brasil. Outra foi a Escola de Ciências, Artes e Ofícios. Então, assim, os europeus eles estavam muito acostumados já estavam acostumados nessa parte da literatura, nessa parte das artes plásticas, do teatro, da música. Então, o que fazer nessa terra que tinha indígena para o Brasil? Ou o que tem aqui para divertir os europeus? Então, o que eles fizeram? Eles também fizeram essa parte de estar criando e trazendo muitas pessoas da Inglaterra, pessoas de Portugal, pessoas que pudessem vir para cá acrescentar nas artes, na cultura, né? Nessa parte de arte, de música, de teatro, tá bom? E também uma outra coisa que Dom Pedro trouxe para o Brasil foi o Jardim Botânico, né? Eu vou deixar linkado um vídeo que eu tenho aqui do outro canal, um passeio que eu fiz no Jardim Botânico, né? E engraçado que quando eu passei lá no Jardim Botânico, eu tive essa sensação de que a coroa, sabe quando você passa um filme na sua cabeça? A coroa passeando, a coroa portuguesa, a princesa, os príncipes, os duques, os viscondes, passeando numa tarde, porque na Europa era comum, né? Era comum no fim de tarde você passear nos jardins, né? Lá. E aí ele criou o Jardim Botânico. Gente, é um lugar maravilhoso. Eu vou deixar linkado o vídeo do outro canal aqui, onde eu fui. Encantador e lindo.
E aí os costumes dos europeus eram que no fim de tarde, aquelas moças com aqueles vestidos deslumbrantes, aqueles homens, né, galanteadores, que passeavam no meio nas ruas daquele jardim botânico. Não, isso era um costume de alto padrão da coroa portuguesa. E foi uma também das medidas, foi uma das coisas que o Dom João ele trouxe para o Brasil. Então, assim, às vezes a gente pensa que a transferência da coroa para o Brasil foi um momento de exploração do Brasil, foi um momento, sim, foi um momento que eles exploraram mais o Brasil, foi um momento que eles adquiriram mais coisas do Brasil, mas também foi um momento que eles trouxeram desenvolvimento para o Brasil, né? Trouxeram cultura, desenvolvimento, trouxeram pessoas, quando a coroa volta para Portugal, muitos portugueses continuaram aqui. Então nós temos sim o sangue indígena, nós temos sim o sangue dos escravos, nós também temos sim o sangue dos portugueses, e isso ajudou o Brasil a se desenvolver, tá? E isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro. Então assim, quem vai para o Rio de Janeiro, vale a pena passear nesses lugares históricos, né? Eu fui, eu passei e eu me senti lá em 1808, em 1807. Então, se você vai passear no Rio de Janeiro, com certeza vocês precisam ir na biblioteca, vocês precisam ir no palácio, vocês precisam ir na Quinta da Boa Vista, vocês precisam também ir no Jardim Botânico. Infelizmente, nosso Museu Nacional, onde tinha muitas relíquias que a coroa portuguesa trouxe para o Brasil, teve aquele pequeno acidente, pequeno não, gente, desculpa, aquele acidente, e nós perdemos muito da nossa história valiosa pela construção do saber. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like para mim, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.